Então é isso, gente. Primeiramente, boa tarde. A primeira aula síncrona que eu estou fazendo, porque eu entrei de férias semana passada, eu também sou estudante, e aí não estava dando certo com a demanda que tinha para ler, com a demanda que tinha para fazer as aulas assim. Então, eu tinha que tirar o tempo para fazer em outro dia e postar no dia logo cedo pela manhã das sextas-feiras que a gente vive. E aí, eu agradeço a presença de vocês que estão aqui. A turma no terceiro A desse ano é uma turma imensa, de 40 alunos, né, de 40 apareceram 6, mas isso não impede que eu esteja aqui falando, né, discutindo com vocês, ou pode até ser sozinho, que às vezes deixa a câmera ligada, vai fazer outras coisas e a gente fica falando só. Mas acontece nas melhores famílias, eu compreendo que eu também já fui, sou aluno também, sei como é, e algumas vezes acontece. Mas, para mim, em relação a isso, tudo tranquilo com a vida. Eu esperava um número maior para fazer também, eu gostaria de ouvir vocês em relação a essa volta. Nós estamos aí num... E vocês são os primeiros a voltarem. Vocês dos terceiros anos, de acordo com o plano, que já tem todo um plano montado. Primeiro, né, são os terceiros anos. Os 30% aí dos terceiros anos que irão voltar de forma híbrida. E aí vai voltar dia 19 mesmo? Eu acho pouco provável. Uma reunião da diretoria que teve de Mossoró agora, aprovaram por unanimidade uma greve em relação ao ensino presencial. Ao ensino remoto não tem greve, a gente permanece como nós estamos, como nós estamos no ensino remoto. No entanto, para o presencial, né, se tiverem votações aqui, provavelmente né, a categoria escolherá. Boa tarde, Luciano, seja muito bem-vinda, espero que você esteja bem. Escolherá por não retornar à sala de aula agora. E aí eu, inclusive, fiz, apesar de ter poucas pessoas, mas eu acho que, por mais que seja pouco, eu sempre não gosto de deixar de fazer o que estava previamente planejado, fazer uma espécie aqui de opiniões, né, acerca dessa volta. Como vocês são os primeiros, eu gostaria de saber da opinião de vocês, e aí pode até... Samila, cadê Richardson, hein? Você que tem um contato... Ele Não tem ele não tem internet. redes, ele não tem redes sociais, então não está participando. Para mandar o link, né? Uma vez eu perguntei até a ele se não tinha como ele participar, ele disse que não. Ele Deixa eu só usa ver. e-mail. Sempre eu esqueço. Eu vou, eu vou mandar o link para o e-mail dele. Vai que cola e que ele esteja. Acabei esquecendo. Eu não tenho rede social nenhuma. Tudo tem que ser por e-mail. Eu tenho o e-mail dele. Eu vou mandar aqui rapidinho o e-mail. Enquanto isso, gente, quero que vocês, enquanto eu vou mandando e-mail, vou pedir para vocês acessarem esse link aí e responderem a essa pergunta, né, que vai aparecer para vocês aí, que vai ser: você participaria de aulas presenciais neste momento? Sim ou não? Só para eu ter ideia, porque para a gente saber como é que está, né, a opinião de vocês em relação a isso. Eu vou jogar aqui o link no chat. É só clicar, depois vai aparecer lá sim ou não, e vocês respondem lá. Enquanto isso, eu vou mandando aqui o e-mail com o link da aula para o e-mail do Richard.
Olá, José, boa tarde, seja muito bem-vindo, cara. 6 pessoas já responderam. Tá meio acirrado aí, viu? Quem entrou agora? José, tu tem um link aí para você acessar e votar aí nessa enquete rapidinho. Tudo já votado, só está faltando você a respeito do retorno das aulas. Se você participaria, se de repente nós votássemos agora, dia 19, dia 26, se você votaria para a sala de aula, sim ou não. Somente isso. Está aparecendo para vocês aí a enquete? Não. Tá sim aparecendo. Apareceu? Apareceu? Sim, apareceu. Pronto, então, de acordo com essas 8 pessoas que tem, eu acho que não representa, né, nem perto da metade da sala, que essa metade seria 20, mas, né, a maioria votaram sim aí, que voltaria, caso as aulas presenciais de forma híbrida retornassem agora. Provavelmente será por ordem alfabética, né, de acordo com o número lá da chamada, nesses 30%. Mas aí, do jeito que está andando na carruagem, a gente fica muito indefinido aí se retorna ou não, porque tem diversas questões, tem diversas opiniões. Mas é importante também ouvir os alunos. E os alunos, pelo menos nesses 8 que responderam aqui, pronto, valeu, Giuseppe, eu vi. Preferiam, né, voltar às aulas de forma presencial. Tá aparecendo o slide aí? Sim. Pronto. Gente, aí dando continuidade ainda no capítulo 20, né? E como nós havíamos combinado, eu já expliquei isso várias vezes, mas eu vou explicar novamente. Nós resolvemos em alternar as aulas, uma semana Sociologia, uma semana Filosofia. E hoje é nossa discussão sobre Sociologia e eu vou dar continuidade ao capítulo 20, que vai tratar sobre religião, sobre religiosidade. E aí a gente vai ligar alguns principalmente os clássicos que nós já vimos. Para o terceiro ano, eu resolvi, de início, né, abordar os 3 clássicos, um pouco da sociologia brasileira, né, que aí estaria um pouco, não usei o livro, mas aí nesse segundo trimestre já comecei com a utilização do livro que vocês devem ter, né, vocês têm em mãos. E aí, lá no capítulo 20, nós iniciamos na aula passada e hoje a gente vai dar continuidade discutindo ainda o assunto da religião dentro da sociologia. É algo breve, né? Sempre eu gosto de fazer a aula dessa forma remota, de forma breve. Né? A aula normal são 50 minutos de sociologia, e assim na remota também, eu estou contabilizando uma aula, né, dessa que é gravada, um vídeo. Geralmente eu me esforço para fazer, né, vídeos até 20 minutos. Às vezes, quando dá entre 10 e 15, eu fico satisfeito, porque cientificamente falando, é o prazo que vocês, né, que nós seres humanos temos para se concentrar dentro de uma aula. Né? E ainda mais quando é um assunto que a gente não tem esse prazer, talvez, em assistir. E aí, falando de religião, vou apresentar para vocês o que é que os 3 principais clássicos falam sobre religião. É o que está no livro de vocês, né, a partir da página, acho que 306, eu não coloquei aí, mas eu vou mostrar para vocês. Vocês estão me vendo aí na câmera, né?
E aí tem aqui na página 300, a partir daqui, né? O que tem a ver sociologia com a religião. A partir daqui tem esse conteúdo que eu vou conversar com vocês. E aí, nessa conversa, a tarefa também será a partir desta aula. Né? Quem não assistiu a aula vai ter que assistir lá no sistema para responder, porque eu não peguei questões prontas. Eu peguei essa aula, construí 5 questões, 4 objetivas, uma subjetiva, para você discorrer sobre o que a gente vai discutir hoje aqui nessa aula. E também, se você quiser acessar o livro, é possível você responder algumas questões da tarefa. E aí, Durkheim, né, um dos clássicos da sociologia, nesse caso aqui está sendo o primeiro que nós estamos trabalhando, diz o seguinte: diz que, a princípio, a ciência nega a religião. Sempre houve, né, na passagem, principalmente na passagem da Idade Média para a Idade Moderna, essa que ele vai chamar de desencantamento. Né? Então, o século XVIII também, como na questão do iluminismo, do avanço da ciência, e aí a religião, né, em alguns teóricos, adotaram essa questão de separar ciência e religião. Mas ele diz o seguinte: mas a religião existe, é um sistema de fatos dados, numa palavra, era a realidade. Como pode a ciência negar a realidade? Se vocês sabem, né, espero que vocês lembrem o conceito principal do Emile Durkheim, que é o fato social, aquelas características que é externo, que é geral e que é coercitivo. E dentro dessas dinâmicas, né, a solidariedade mecânica, a solidariedade orgânica, tudo isso vocês já fizeram em atividades em algum momento da sua vida, mais precisamente na última atividade. E aí, o Emile Durkheim tem essa visão de separar também a questão do sagrado e do profano. O sagrado, né, representando mais o que a gente conhece quando se pensa em religião, o que é que a gente visualiza ao se pensar em religião, né, é muito envolvido no sagrado, na adoração de alguns deuses, de algumas divindades, de algumas entidades que se fazem presente na vida em sociedade. E o profano, né, é aquele conhecimento, uma abordagem do profano mais ligado ao mundo, né, às obras mundanas, aquilo que não está propriamente ligado aos princípios da religião. Então, ele tem uma obra dele, As Formas Elementares da Vida Religiosa, que ele vai discutir essa questão do sagrado, do profano, que são questões que envolvem também a sociedade. E aí ele vê a religião como fonte de criação de regras. Né? Vocês devem lembrar que Durkheim é aquele cara do fato social que valoriza muito as normas e as regras que estão exteriores ao indivíduo. Na sociedade, o indivíduo ele é influenciado pelas forças que são praticadas pela sociedade, né? Essa esfera que está superior ao indivíduo. E aí tem o grande revolucionário, vocês já, sociologia, vocês não caminham sociologia sem ouvir Karl Marx, né? E aí ele diz que é o seguinte, ele é bem crítico em relação à religião, tanto que algumas religiões o condenam e não afirmam suas ideias, porque ele vai dizer o seguinte: a religião é o suspiro da criança acabrunhada, o coração de um mundo sem coração, assim como também o espírito de uma época sem espírito. Ela é o ópio do povo. O ópio, né, um tipo de droga, de entorpecente, como se fosse a droga fosse aliás, a religião fosse algo que ludibriasse, mais ou menos assim, né, que acalmasse os espíritos dos indivíduos, né, da sociedade em geral. Marx entendia a religião como expressão de um sofrimento real dos homens, ou seja, eles tinham a necessidade de acreditar, no caso, de acreditar em algo para aliviar seus sofrimentos. Então, né, dentro daquela Revolução Industrial, século XIX, onde Karl Marx teorizou a sociedade em que ele vivia, tinha, né, diversos tipos de sofrimento, pelas altas cargas de trabalho que existiam nas indústrias, nas fábricas. E aí ele vai dizer algo também interessante, né? A classe dominante usa a religião para opressão e exploração. Todo mundo sabe que, apesar de passarmos para a Idade Moderna, nós carregamos algumas coisas ainda da Idade Média. Vocês sabem que a Idade Média, a Igreja, né, andava lado a lado com o Estado. E o Estado, né, na Idade Moderna, com a criação dos Estados-nação, com a criação dos Estados modernos, a Igreja continuou ali, lado a lado, com o poder da burguesia, com o poder, né, dos reis, imperadores. A Igreja nunca se afastou, né, do poder maior, sempre esteve
lado a lado, principalmente a Igreja Católica, né, que esteve sempre próximo do poder. Inclusive, a Igreja foi uma grande detentora de terras, né, aqui no Brasil e em vários outros países europeus também. E aí essa questão, né, casa com o conceito de ideologia de Karl Marx, né, que ideologia são mecanismos, né, que a classe dominante utiliza para acalmar aqueles que porventura venham se rebelar, venham tentar fazer uma revolução. Então a ideologia acalma aí, né, prega que deve menos exigir. Se você nasceu pobre, né, você deve continuar pobre, deve ser proletariado para o resto da vida. Enfim, né, a religião na concepção de Karl Marx não é bem vista do ponto de vista para entender a luta de classe. E, por fim, dentro dos clássicos, nós temos aí o grande Max Weber, né, que ele, a época protestante do espírito capitalista, tem um livro, só para aqui, que eu usei antes. A época protestante, né, o espírito do capitalismo, ele vai falar muito da religião, principalmente da época protestante. O que é que tem a ver a época protestante com o capitalismo? O que é que aconteceu? Nós tivemos aí, na passagem da Idade Média para a Idade Moderna, na Idade Moderna nós tivemos uma reforma protestante. Você já deve ter visto aí em algum momento, em alguma aula de história. E aí, algumas religiões, principalmente aquelas que acreditam na predestinação, como, né, de origem calvinista, o que é que acontece? Né? Os indivíduos, na concepção de Karl Marx, de Max Weber, estavam predestinados a ter sucesso, predestinados a ser pobre ou predestinados a ser rico. E aí, dentro desse ser rico e ser pobre, Max Weber percebeu que, né, aqueles que estavam em sucesso, muito bem, as pessoas ouviam, X está bem, esse está abençoado, esse está seguindo as promessas de Deus, da sua predestinação, é ser esse homem de sucesso. Aí, dentro da religião, também tem aqueles que estavam na mesma religião. Então, aqueles que não conseguiam obter o sucesso, que o sucesso leia-se como a criação de riquezas, né? Ser rico, a concepção de sucesso, nessa que eu estou falando, é o sucesso de ser rico. E para ser rico, tem que trabalhar. E aí o trabalho muda. Quando nós tínhamos na Idade Média o trabalho, né, naquela condição dos feudos, os servos, escravos, o trabalho era tão somente como algo que era oneroso, que era prejudicial ao homem. Indo para a Idade Média, para a Idade Moderna, a concepção de trabalho acaba mudando. Né? O trabalho passa a ser algo que vai dar dignidade ao homem, dar honra ao homem. Aquele que trabalha tem honra porque ele trabalha, ele adquire recursos, né? Ele passa, à medida que vai trabalhando, pode até ser um grande, né, burguês, detentor dos meios de produção. Então, isso contribui para o capitalismo, para a ascensão do capitalismo. E é mais ou menos isso que tem aqui nesse livro, A Época Protestante do Espírito Capitalista, de Max Weber. Então, é isso sobre Max Weber. Dúvidas sobre os três clássicos? Sugestões? Mas não vamos terminar ainda não, tá? Nenhuma? Na ausência de dúvidas e sugestões, continuaremos aqui com Antonio Gramsci, esse italiano, fundador do Partido Comunista lá da Itália, na década de 60. E ele diz o seguinte: as religiões são poderosas forças também para mobilizar os homens por um mundo melhor, insatisfeito com a realidade em que vive. Os indivíduos, por tentar transformar o mundo, inspirados na religião. E aí ele vai, é interessante isso, que o Antônio Gramsci vai discordar um pouco dos clássicos, da maioria dos clássicos. Né? Ele vai se alinhar com Karl Marx, porque ele também foi influenciado por Karl Marx e era um socialista italiano. E ele vai, algo que ficou marcado do Antônio Gramsci aqui, para a gente discutir a influência dele na religião, foi que a religião funcionou como força transformadora e não de alienação. Então, ele via a religião como algo que poderia transformar a sociedade, e não apenas só como uma alienação. Um ponto que ele discordava do Karl Marx. Né? Karl Marx via mais a religião como um processo de alienação do indivíduo, mas o Gramsci não.
Ele via mais como um processo de transformação, tinha uma religião como uma função de transformação. E aí, passado esses clássicos aí do século XIX, estou em grande do XX, eu achei interessante também abordar algo que não está no livro, mas que é algo interessante de nós refletirmos a respeito da religião no Brasil. Nós estamos vivendo já com 2 anos aí de um governo que adota aí uma postura muito ligada à questão religiosa. E aí eu trouxe, inclusive, o próprio slogan, né, desse governo atual, é Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Na última aula nós já falamos que nós tínhamos um país laico. Você já respondeu a atividade, já passou o prazo, já posso até responder, que o país laico que é aquele país que não tem religião oficial. E aí você, mas professor, aqui nós temos feriados nacionais de uma religião, né? Por exemplo, Padroeira do Brasil, né? Dia 12 de outubro, é feriado nacional, que a sociedade, o comércio tudo para, porque é feriado nacional, mas é alusão a uma padroeira, e padroeira é um símbolo de uma religião. Então, é fácil de se entender isso? Não. Como é que um país é laico, não tem religião oficial, mas nós temos aí, se você entrar em várias instituições públicas, vemos símbolos de uma religião, e aí vemos também feriados religiosos. É meio complicado essa questão no Brasil. Mas aí, analisando um fenômeno de religiões no Brasil, nós tivemos aí, a partir de números, uma análise mais de números, de 2000 para 2010, 2 censos, né? Tivemos um censo em 2000, a cada 10 anos é para ter um censo. O último censo foi em 2010, era para ter um censo agora em 2020, 2021. Mas o país, o executivo resolveu não fazer esse censo. O censo é que vai apresentar essas informações que são tão importantes para nós que fazemos educação, fazemos ciência, enfim, o censo nos ajuda muito a entender e compreender um pouco da sociedade do ponto de vista estatístico. E aí eu apresento para vocês um fenômeno que é interessante da gente visualizar, que é a diminuição, né, das pessoas que seguem, né, que se assumem como católica apostólica romana, e o aumento das pessoas que seguem as religiões evangélicas, né? Teve aí, isso é um fenômeno, né? Porque até então nós somos o país mais católico do mundo, tem o maior número de católicos, somos nós, Brasil. E aí esse número caiu, né? De 73,6, está em cor laranja, para 64,6. Então isso é uma queda, né? Uma baixa aí significativa. E do outro lado, né? A evangélica teve aí um aumento de 15 para 22% da população brasileira. A espírita aumentou um pouco, né? A Umbanda e o Candomblé, que são religiões de matriz africana, se manteve, e as pessoas sem religião também aumentou. Em 2000, o estado de 7,4 teve um crescimento aí bem pequeno, mas teve, né? As pessoas sem religião. E aí, um dado interessante da gente visualizar também foi a distribuição do eleitorado por tipo de religião, realizado de acordo com os dados da Justiça, né, Eleitoral, e também do Datafolha. E aí, quem foi porque no segundo turno, para mim isso aqui é 25 de outubro, segundo turno, né, 2018, as religiões que votaram mais nos 2 candidatos que foram ao segundo turno, né, aí, na verdade é polarizada, é esquerda e direita. Bolsonaro representando a direita e, na época, Haddad representando a esquerda. E aí nós temos, né, os católicos estiveram aí bem empatados, né? Metade foi para Bolsonaro, metade foi para Haddad. Quando nós vamos para os evangélicos, nós temos aí já uma diferença significativa, né? Com 21 bilhões sendo, né, para Bolsonaro e com apenas 10 sendo para Haddad. E é interessante que quando a gente vai para as religiões de matrizes afro-brasileiras, nós temos também essa inversão, né? A maioria esteve com Haddad, com os governos de esquerda, e a minoria esteve votando
na direita. E aí não é só uma questão de religião, já entra a questão da política também, né? Como dizia lá o Max Weber, que a política acaba alicerçando discussões tanto na cultura, como na moral, na ética e na política. E agora, ainda mais. E aí, falando de política, eu achei interessante trazer esse gráfico aqui, porque ele apresenta, né, os partidos aí que estão presentes na Câmara dos Deputados. Eu escolhi Câmara dos Deputados porque é lá onde tem os representantes do povo. E aí nós temos essa profissão preponderante, a maioria dos profissionais, das profissões que ocupam cargos, e como já é de se esperar, né, empresário, advogado, surpreendentemente aí, professor. Tivemos aí que nós tínhamos poucos professores sendo deputados, mas aí teve um aumento. Eu não peguei a outra legislatura, mas apareceu legal. Tinha visto uns dados que tinha poucos professores. Mas a grande maioria do Congresso, da Câmara dos Deputados, vocês veem aí, nesse primeiro gráfico aí na Colilás, são empresários, né? Donos os detentores dos meios de produção, como o Marx dizia. E aí, eu apresento esse gráfico porque tem aí as bancadas informais. Vocês percebem aí os empresarial, né? Parentes que são aqueles que os Sarney vai e depois vem um filho, e aí eles vão só passando o poder de geração em geração. E aí, em terceiro lugar, tem a bancada evangélica, né, que lá dentro do Congresso tem essas bancadas, a feminina, a bancada dos ruralistas, a bancada da segurança, que é também chamada de bancada da bala. E aí a evangélica é a terceira maior bancada lá no Congresso. Então, tem aí essa força que supera, que ultrapassa o limite da religião. Né? A religião também está partindo cada vez mais para as questões políticas. E aí no livro de vocês apresenta diversas religiões, e eu coloquei aí para a gente falar de forma superficial de cada uma delas, e o autor do livro de vocês resolveu colocar títulos, né, que representam amai-vos uns aos outros, né, muito presente no catolicismo oficial e também no popular. Esse catolicismo oficial é aquele da Igreja Apostólica Romana, aquele que tem o Vaticano como a suprema, né, o poder supremo, e aí vai organizando as igrejas no mundo inteiro. Né, e tem aquelas hierarquias. E tem também um catolicismo mais popular. São um exemplo aqui da nossa região que a gente pode perceber são as rezadeiras, né, que elas são, a maioria delas são católicas, e aí fazem as curas, fazem tudo, as manifestações religiosas também no catolicismo, mas de uma forma diferente um pouco diferente do catolicismo oficial. E aí tem as duas vertentes de religiões de matrizes afro-brasileiras, o candomblé e a umbanda, né, o que vai diferenciar um pouco é as crenças das quais são formadas, mas que elas são formadas aqui no Brasil. Como vocês devem saber, o Brasil recebeu muitos escravos, né, principalmente na época da colonização, no século XV, século XVI, e esses escravos vieram, e uma das poucas coisas que eles ainda conseguiram manter foram as crenças que eles tinham. Então, o candomblé é essa puramente africana, essa religião que tem também seguidores aqui no Brasil, tem bastante terreiros, né, de candomblé, e são muito discriminados, ainda é uma luta de respeito, existe ainda muita intolerância religiosa, e o candomblé, as crenças deles são mais relacionadas a alguns deuses da natureza, enquanto a Umbanda, que é uma criação, né, genuinamente brasileira, tem mais relacionadas a crenças em ancestrais, em entidades, aquelas que entram as entidades nos praticantes e fazem aí os seus rituais. E aí nós temos os protestantes e pentecostais, né, que ele vai voltar, acredita que Jesus, né, irá voltar, e aí os protestantes é resultado ainda lá daquela reforma protestante que nós vimos no início da Idade Moderna, e tem os pentecostais, né, aqueles pentecostais são igrejas, e tem os neopentecostais, que eu não coloquei aí, que neo, no livro de vocês eu acredito que tenha. O neo, como esse prefixo que significa novo, né, os novos pentecostais são mais aquelas religiões
atuais, como Universal, Mundial e várias outras, que oferecem, recebem, mudam as pessoas, curam, né? E tem todo esse cenário. E tem um fato interessante, essas igrejas neopentecostais também conseguem acesso às plataformas de comunicação em massa. Por exemplo, tem canais de TV, então ela tem possibilidade aí de aumentar sempre os seus seguidores, porque eles têm como ferramenta aí, né, canais que passam durante o dia todo só, né, pregações e cultos, né, neopentecostais. Tem também a questão do espiritismo, né, kardecista, Allan Kardec, que inspirou essa vertente de religião, que passou no Brasil aqui a ser uma religião, que são aquelas pessoas que acreditam em ter uma comunicação com pessoas que já morreram e tal, né, para outro plano, eles acreditam, fazem os cultos e acreditam fazer comunicação com pessoas que já partiram para outra dimensão. Tem, né, libertar os pobres da opressão, parte da Igreja Católica, principalmente as escolas eclesiásticas, né, que surgiu aí os centros eclesiásticos na década de 60, 70, quando nós tivemos aí algumas situações no Brasil de crise, regime militar, e aí cria-se dentro do catolicismo parte da Igreja Católica, passa Frei Beto, Leonardo Boff, são representantes dessa corrente, dentro da religião católica, mas só que eles valorizam mais a luta em defesa dos pobres. Né, os pobres dentro daquelas sem terra, os sem teto, os moradores de rua, é né, uma religião mais que visa mais ajudar o próximo. E aí, por fim, a intimidade com a Santíssima Trindade e os carismáticos. Esses carismáticos é também parte da Igreja Católica, do catolicismo, mas são mais atuais. Né? Para a gente visualizar o que são esses carismáticos, nós podemos visualizar a figura do padre Marcelo Rossi, né? Que é uma religião que vai mais no sentido de mais animada, tem mais intenção de trazer fiéis de uma forma diferente do que aquela coisa, né, da missa feita em latim, daquela coisa mais rígida, mais consolidada. E para terminar, tem um fenômeno social, né, chamado de sincretismo religioso. O que é esse sincretismo religioso? É a tentativa de conciliar crenças diferentes ou mesmo opostas. O sincretismo aparece muito quando a gente pensa, né, nas religiões de matrizes africanas. Né, os escravos, quando ao virem para o Brasil, eles trouxeram também, claro, suas religiões, e aí, como essas pessoas que estavam sendo escravizadas, elas nunca tiveram, né, espaço de manifestar seus rituais, suas religiões. E aí o sincretismo, que é esse sincretismo? É você pegar, por exemplo, né, digamos que tem aí um orixá de determinada religião de matriz africana, e aí eles pegam uma santa, né, do catolicismo e colocam como se fosse como igual, né, para eles adorarem também, para que naquele tempo não tivesse tanta discriminação. Esse sincretismo acaba misturando. O sincretismo é uma religião tem a função de misturar aí duas religiões, principalmente acontece muito com as religiões de matrizes afro-brasileiras. Né? O termo é mais comumente utilizado como referência religiosa, como o Tratado Religioso Tradicional, né, da Bahia, onde há influência de crenças e religiões tradicionais africanas em rituais da Igreja Católica. O sincretismo entre religiões de origem africana e a religião católica, segundo José Beniste, valeu como poderosa arma para os negros manterem suas tradições. Né? Então, para que eles não fossem criminalizados, sofressem preconceito, eles acabaram adotando santos de outras religiões para que pudessem adorar como no lugar daquele de sua religião. Sem ele, provavelmente nem mesmo teriam podido manter os traços religiosos que ainda hoje se conservam. Então, de apresentação é isso. Sobre religião dentro da sociologia, eu acho que já dá para a gente, a gente vai concluir esse assunto nessa aula de hoje. Só parar aqui. E aí vai ter uma tarefa, eu já fiz a tarefa aqui para vocês. Só mostrar aqui rapidinho
a tarefa, se essa aqui é 6. Algumas pessoas, não sei se aconteceu com algum de vocês, mas eu estou enviando o arquivo em Word, e aí aconteceu com o Everton Lima, que é da turma de vocês. Aparecia lá o Word cheio de quadradinhos, símbolos que não dava para ler as questões. O que é isso? Eu realmente não sei o que acontece. Mas, caso aconteça isso, gente, qualquer coisa na vida de vocês, vocês sabem que eu estarei sempre à disposição. Já aconteceu isso comigo também, mas é só reiniciar de novo o app. Foi, eu até mandei para você o print. Aí você conseguiu como? Eu peguei, saí do aplicativo e entrei de novo. Aí deu certo? Deu. Uhum. Eu acho que o problema não é no arquivo, eu acho que o problema, como você está dizendo aí, é no seu próprio aplicativo. Talvez É no próprio aplicativo. o aplicativo não esteja lendo como é para ler. E aí tem 5 questões. Essa primeira, em nossa última aula, vimos que alguns pensadores da sociologia clássica pensaram a respeito da religião e também vimos um ponto das ideias de Antônio Gramsci, esse último clássico que nós vimos aí. Clássico não, ele já não é tão clássico assim. Marque a questão que representa uma diferença de Gramsci em relação aos clássicos. Né? Ele ficou lá, que vocês viram, em terceiro, ele se distancia um pouco das ideias dos clássicos. Aí tem as 4 alternativas. Outra é para você preencher essa lacuna aqui. Ó. Um fenômeno social bastante interessante no Brasil é o chamado. Aí vocês irão escolher uma dessas alternativas para preencher esse quadrado aqui, né, que continua. É o chamado tal. Esse é o resultado do contato social entre povos e grupos, resultando em uma espécie de fusão de determinadas características distintas, tal, tal, tal. Aí essa também é de marcar. O fenômeno estatístico foi apresentado no último censo, aquilo que eu falei sobre o censo do IBGE, o que foi que aconteceu como fenômeno entre as religiões. Por fim, das objetivas, né? Uma passagem de um daqueles clássicos que eu falei, então vocês vão apenas ligar a quem pertence essa frase aqui clássica e marcar uma das alternativas. E, por fim, quais os principais pensamentos dos 3 da sociologia sobre religião. E sempre que falar de 3 clássicos na sociologia, Max Weber, Karl Marx e Emile Durkheim. Esses são os 3. Dúvidas? Não. Não. Sugestões? Também não. Na ausência de dúvidas e sugestões, gostaria de agradecer a presença de vocês na aula de hoje. Né? Para aqueles que faltaram, irão ficar com falta. Mas aí, quando terminar, assim que baixar a aula, eu irei colocar essa aula no SIGEDUC. E assim eu não vou colocar a tarefa agora, porque eu irei aguardar baixar a aula. Demora um pouquinho para eu poder baixar a aula, colocar no YouTube, depois colocar no sistema. E eu gosto de colocar logo a videoaula e depois a tarefa. Beleza? No mais, alguma coisa, gente? Alguma coisa para sugerir? Poderia ser assim, poderia não ser assim? As tarefas estão tudo ok, tá legal assim? Sim. Tá tudo ótimo, professor. Pronto, então é isso, gente. Tenham todos aí um ótimo final de semana. Cuide de vocês, cuide de quem está perto de vocês. Muita luz e muita positividade na vida de todos. Tchau, tchau, gente. Boa tarde, tchau. Boa tarde. Tchau, tenha uma boa tarde.